Ok, gente, boa noite. Estamos aqui hoje discutindo aqui os primeiros passos para mudar de vida, né? Os primeiros passos para uma vida abençoada. É um material que eu tenho assim muita alegria e muito apego, né? A gente deve trazer essa palavra de hoje em dois eventos, né? Vamos fazer agora e na próxima semana, para poder aprofundar e não se alongar demais, né? Mas é uma base assim para as nossas vidas. Não é uma mensagem tipo, não é mais uma que eu estou escutando, não é uma mensagem para marcar, né? Eu acho muito interessante ter uma liderança eu ministrei uma vez um curso, né? Muito focado nisso daqui para a Rocha de Bertioga. E era um grupo só de liderança, chegou na hora, tinha umas 250, 300 pessoas, a igreja é bem grande, e o curso, assim, 2 anos depois eu passava por lá e algumas pessoas vinham para mim e falavam, não, bons olhos, mente renovada e linguagem de fé. Eu falei, nossa, mas você lembra até hoje? Eu falei, nossa, isso daqui me marcou assim profundamente e tal. E não foi só eu não, tem um monte de gente que está, e com vários assim, sempre teve essa marca. Então, eu acho que foi com esse propósito que Deus me deu essa mensagem, né, que é basicamente sobre um tripé de uma vida espiritual, uma vida emocional, uma vida pessoal abençoada, né? Uma vida são três colunas assim que nos abrem os caminhos, nos abrem e a gente vai ver na palavra, né? Onde estão essas coisas, que são basicamente o que? Bons olhos, mente renovada e linguagem de fé, né? Esse é o nosso foco, é o que a gente vai estar ministrando aqui esses dias. Caiu aqui. É o que a gente vai estar ministrando aí com vocês, tá? Então, eu até mandei no grupo, né, uma palavrinha aqui, seriam 3 coisas assim só para estimular, né? Estimular você, estimular o coração e tal, e começar a esquentar, né? Que você se lembrasse agora de um momento que você pode considerar assim maravilhoso na tua vida, né? Um momento que foi marcante, né? Que você se lembre, esse primeiro que te veio à mente agora, né? Se lembre desse momento, quanto ele foi bonito, quanto foi gostoso, né? Quantas coisas boas trouxe para a tua vida. Agora, um segundo momento, um momento que foi ruim na tua vida. Um dia, uma experiência, uma situação que realmente foi ruim, ela pesa, né? Ela teve um peso marcante, assim, de dor, de sofrimento, né? Na sua vida, de decepção, frustração, né? O primeiro que te veio à mente também. E aí agora, você já teve esse primeiro aquecimento aqui, né? Isso daqui só sabe o alongamento que você faz para começar a academia, né? E vem uma terceira pergunta. Sinceramente, olhando para dentro de você, o que te move a seguir adiante? Quando você acorda de manhã, o que te motiva a sair da cama? Além do horário, da responsabilidade que você tem, o que te motiva a ir à luta, cumprir essa responsabilidade, né? Correr atrás de alguma coisa? Qual é a tua maior motivação? Qual é aquilo que te arde no coração, né? Na mente, para você tá indo atrás, né? Ir à luta todos os dias? Qual é essa força impulsionadora, essa motivação maior, não é, que está dentro de você? Isso daqui não tem nada de certo ou errado, né? Só um autoconhecimento, uma percepção de si mesmo.
E agora vamos entrar numa pergunta que eu adoro, né? Qual é a história que você conta da sua vida? E aí eu vou ilustrar com uma frase e um comentário, né? Você pode estar vivendo, isso daqui está na apostila, né? Está no material que eu mandei. Você pode estar vivendo um céu ou um inferno, mas sua mente e seus olhos podem transformar um inferno num céu, ou podem transformar um céu em um inferno, sem que nada mude nas situações ou nas circunstâncias internas, nas circunstâncias externas que estão na sua vida. Eu vou pedir para todos sempre manterem isso, silenciosos. Perfeito. Ou seja, eu vou citar um exemplo, tá? que eu acho que é assim, muito interessante para os dias de hoje, né? Mas eu não quero discutir política, nem vou colocar minha posição pessoal aqui. Tá? É só um exemplo para que a gente possa entender melhor essa frase. Tá? Por exemplo, com relação à eleição, né? Alguns podem olhar para um governo Bolsonaro e imaginar um inferno. Esse é um inferno, né? Eu não quero um governo Bolsonaro, isso aqui é um inferno, né? Outros podem olhar para um governo do Bolsonaro, né? Quase metade da população ou dos eleitores, né? Podem olhar para um governo Bolsonaro e achar que é um céu, é uma maravilha, a melhor coisa, né, que o país já teve aqui, né? É realmente algo muito legal. Então você vê metade da população com um pensamento e outra metade com um pensamento totalmente oposto, né? Independente de se um é o céu ou é o outro que é o céu, ou um é o inferno, ou é o outro que é o inferno, independente disso, o que transforma este mesmo momento que nós estamos vivendo num céu ou no inferno? É para nós mesmo. É a nossa mente, é a nossa visão, são as nossas crenças, as nossas percepções, certo? Se um é o céu e o outro é o inferno, não interessa aqui, mas o que vale é a ilustração, que para pessoas distintas, a mesma coisa pode ser um céu ou um inferno, em função basicamente de quê? De como eu percebo, como a minha mentalidade acompanha aquele evento, aquela situação, aquele governo, né, que é o caso que a gente está falando aqui. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que às vezes a nossa vida está num céu, uma vida maravilhosa, mas a gente enxerga um inferno. Não, está tudo ruim, porque isso, porque aquilo. E por que está enxergando o inferno? Por causa da nossa percepção, por causa da nossa mentalidade, por causa das nossas crenças em relação àquilo que nós estamos vivendo. Vocês já devem ter passado por isso e já devem ter visto muita gente falar, eu era feliz e não sabia. Né? Porque quando eu estava vivendo aquilo, falava, pô, está um inferno, isso é horrível, não sei o que, preciso mudar. E quando a vida mudou, ele falou, nossa, eu era feliz e não sabia. Eu tinha um céu e não percebia, né? Agora estou vivendo um inferno. O que nós queremos dizer com isso? Que conforme a nossa mentalidade, o nosso olhar, a nossa percepção das coisas, nós podemos transformar um momento dificílimo das nossas vidas, um momento de lutas, um momento complicado, num céu. E ao contrário, de acordo com a nossa visão, a nossa percepção, a nossa mentalidade,
Eu posso estar vivendo num céu, mas a minha percepção, a minha visão, minhas crenças transformam esse céu, enxergam esse céu como se fosse um inferno. Ou seja, mais vale a nossa percepção das coisas do que as próprias circunstâncias. Isso quer nos dizer o quê? Que eu posso mudar a minha perspectiva pessoal de vida, eu posso mudar o meu estado emocional em relação ao momento que eu estou vivendo, se eu mudar a minha mentalidade, renovar a minha mente, né? Se eu mudar a minha visão, o meu olhar para a vida, o meu olhar para as coisas, se eu mudar a minha linguagem, aquilo que eu digo, aquilo que eu conto em relação ao que eu estou vivendo, tá? Então, às vezes, a gente se apega demais às circunstâncias, mas o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar emocional, a vida espiritual, tá? Ela depende muito mais de como nós vemos as coisas do que como as coisas estão acontecendo exteriormente. E aí vamos começar então, dentro dessa perspectiva, a enxergar na palavra, né, o que isso, aonde que a gente enxerga, como é que a gente pode evoluir com esse assunto, tá? Aqui no material que eu mandei, né, a gente entra na missão dos 12 espias de Moisés, que eles acabaram de sair do Egito, né? Só lembrando, um povo que estava aí há mais de 2 séculos em estado de escravidão no Egito, né? A descendência de Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó, né? E eles estavam lá em escravidão no Egito. E nessa escravidão sofreram muito. Alguns começaram a acreditar em deuses egípcios, perderam a convicção no Senhor, né? Mas em algum momento aquele povo se reuniu, vários deles se reuniram e começaram a clamar ao Senhor. E Deus mandou Moisés e aconteceram todos aqueles milagres extraordinários que libertaram o povo até o último evento, que foi a abertura, né, do Mar Vermelho. Eles passaram a seco e o exército egípcio perseguindo eles atrás, depois de terem liberado e tal, voltaram atrás, resolveram exterminar com o povo judeu e morreram soterrados, né, ou afogados, né, no Mar Vermelho. Então o povo entra no deserto, né, e a caminho da terra prometida, que Deus estava levando eles para lá, e fala para eles: olha, agora está na hora de vocês tomarem posse da terra. Legal, presentão aqui para vocês, bênção nas suas mãos, né? Essa é a minha promessa. E Moisés para com o povo lá e manda 12 espias. Quem eram esses 12 espias? Era um representante de cada um das tribos de Israel. Eram príncipes de cada uma das 12 tribos. Era um representante de cada família. Então eram 12 espias, um de cada uma das 12 tribos de Israel. Todos eles eram nobres, né? Nobres ex-escravos, né? Todos eles foram criados no mesmo ambiente, viram as mesmas coisas, foram todos escravos, todos viram os milagres, a libertação, né? Para eles irem para a terra prometida, viram o poder de Deus se manifestando ali, em milagres assim extraordinários, né? Coisas muito poderosas, muito fortes acontecendo, e aí eles entram, se preparam para entrar na terra, né? Na bênção, aquilo que Deus prometeu, é uma promessa de Deus. E esses 12 vão lá. Vejam, a gente vem falando de quê? De percepções, de visões, né? De mentalidade. Então, esses 12 espias, todos tinham condições muito parecidas, muito similares, de criação, de história, de formação, né? Poderiam ter, se fosse só historicamente ou pelas experiências vividas, poderiam muito naturalmente ter o quê? As mesmas percepções.
Mas quando chegam lá, esses 12 voltam, depois de alguns dias espiando a terra, né? Moisés mandou, vai espiar, para a gente ver como é que vamos fazer aqui, como é que a gente vai entrar na terra, né? E aí eles voltam com esse seguinte relatório aqui, né? Está aqui em Números 13, 26. Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Entregaram os frutos. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Muito bem. Este foi o relatório. Olha, a terra realmente está lá, mana leite e mel, ela tem frutos, mas temos um problema enorme aqui, né? O povo é poderoso, cidades fortificadas, são muito grandes. Vimos descendentes de Enaque, os descendentes de Enaque eram descendentes dos gigantes, então era um povo muito alto, né? E aí Caleb, ouvindo isso, ele interrompe, né? E fala assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Ele deu uma palavra de vitória, né? Ele falou: olha, gente, não é hora de andar para trás, não, é hora de andar para frente. A sequência do texto diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Veja, um relatório assim, pesadíssimo. Era assim que eles viam o cenário, né? Qual é o cenário? A barreira é grande demais, as dificuldades e impedimentos são enormes, são gigantescos. Não tem como a gente encarar eles, nós somos como nada. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão se autodiminuindo, né? Quem somos nós? Somos como gafanhotos. Gente, esse foi o povo que acabou de sair, né, de atravessar o Mar Vermelho, acabou de ver as pragas de Moisés trazendo punição sobre os egípcios por toda a escravidão, por não estarem libertando o povo, mantendo eles como escravo, numa escravidão pesada, com pouco alimento, aumentando cada vez mais os horários de trabalho, né? E forçando aquele povo de uma forma extrema, trazendo muita dor. Então eles vinham de muita dor, muito sofrimento, mas vinham também de quê? De milagres extraordinários de Deus, mostrando: eu estou com vocês. E mesmo diante desse cenário, 10 dos espias, porque Josué e Caleb eram 2 dos 12, tá? 10 desses espias, criados todos sobre a mesma condição, inclusive a mesma situação de Josué e Caleb, simplesmente deram esse relatório: não dá, os outros são grandes demais, nós não somos nada, tá? E não tem condições, tá? Não tem condições da gente ir adiante. Então veja, eles estavam com um foco totalmente errado.
E eu vou colocar aqui uma lista de coisas, de qual é o resultado de olharmos mais para impedimentos, impossibilidades, fraquezas pessoais e problemas. Impedimentos, impossibilidades, eu não posso, eu não consigo, não dá, a gente não vai conseguir, né? Impedimentos são gigantes, são cidades fortificadas, né? Fraquezas, nós somos muito fracos, a gente não tem condição, não vai dar, não vai rolar, né? E problemas. Quer dizer, viemos até aqui agora para nada, né? E agora? Né? Não temos solução. E olharmos menos para possibilidades. Quer dizer, se Deus esteve conosco até aqui, fez todos aqueles milagres, eu não consigo nem contemplar possibilidades que Deus vai fazer mais. Esse povo ainda estava sendo dirigido, né, por uma coluna de fogo durante a noite, no frio do deserto. Essa coluna de fogo esquentava eles, iluminava, dava direção no caminho, né? E uma nuvem durante o dia, quando temperaturas chegavam até 50 graus ou mais, né? Um calor tremendo no deserto, e essa nuvem ia guiando eles. Então era uma manifestação de olha, estou com vocês, né? E nesse momento eles não conseguiram sequer olhar para essas possibilidades. Eles não conseguiram olhar para as suas virtudes. Por quê? Porque a mente estava ainda dominada por um pensamento de escravo. Costuma-se dizer que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu de dentro deles. Então, essa dificuldade em perceber suas virtudes, suas capacidades, suas potencialidades, o que nós podemos fazer? Por que os outros são tão grandes e nós somos gafanhotos? Somos apenas gafanhotos diante deles, né? Não olhando para os recursos. Quais são os recursos que nós temos? Nem olhar para, olha, nós somos aqui, aquele grupo que saiu do Egito, estamos falando de cerca de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, não é recurso para ver possibilidade, nós podemos conseguir alguma coisa, né? E, finalmente, e fundamentalmente, fé. Nós temos a fé, nós temos o Senhor conosco, e eles não têm. Isto é uma promessa de Deus, eu não consigo confiar nessa promessa, né? Então, o resultado desse olhar negativo, esse olhar tão grande para as dificuldades, os problemas, as impossibilidades, e esse olhar tão pequeno para as virtudes, para a fé, para o Deus que nós temos, para as possibilidades, né? Esse olhar tão pequeno, nós vamos esbarrar nessa lista aqui que eu coloquei. Primeiro, pensamos com essa visão e falamos estes pensamentos. O que isso quer dizer? Deixa eu só silenciar um aqui que está fazendo muito barulho. Pronto. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma visão das coisas, eu tenho uma percepção. E o meu pensamento é baseado na forma como eu vejo as coisas. E vice-versa, né? Se eu tenho uma certa mentalidade, uma forma de pensar e tudo, eu vou enxergar as coisas também linkado com a forma que eu penso. A forma que eu penso é a forma que eu vejo. A forma que eu vejo é a forma que eu penso. E aí nós começamos a falar esses pensamentos. Veja, em toda e qualquer terapia ou processo terapêutico, mesmo que não seja uma psicoterapia, uma psicanálise, né? A verbalização é muito importante, porque quando eu falo, eu estou organizando os meus pensamentos, eu estou falando e pensando, eu tenho que pensar para falar, né? Eu começo a organizar os meus pensamentos, dar nome às coisas, colocar cada uma na sua posição, né? E eu consigo elaborar melhor momentos difíceis ou momentos bons que a gente
esteja vivendo. Só que quando eu falo alguma coisa, eu também estou preparando um caminho para a minha mente, né, e a minha visão. Aquilo que eu falo vai acabar definindo a minha história. Por quê? Quando eu estou falando, minha mente também está me ouvindo. E eu estou consolidando pensamentos. Se a minha fala é de fé, né, como foi a de Caleb, né, uma fala de fé, olha, para com isso. Certamente nós vamos conquistar essa terra e vamos vencer esses inimigos, esses povos que estão lá. Deus vai nos dar a vitória, né? É uma fala positiva, e quando você fala positivamente, você também pensa de uma forma mais positiva. Agora, se você fala negativamente, né? A história do Oli, né? Ó vida, ó céus, né? Está sempre reclamando, falando das dificuldades, dos problemas, né? Tem aquelas pessoas que às vezes a gente sempre fala, você tem até medo de perguntar se está tudo bem, porque na hora que você fala está tudo bem, ela vai desabar um monte de problemas. E não é que é um momento difícil, é que está sempre ruim, né? Às vezes a pessoa está sempre mal, está sempre carregada, sobrecarregada, e não consegue sair daquilo, porque já não é mais um resultado específico das dificuldades que ela está vivendo. É um resultado da mentalidade da pessoa, é um resultado do olhar que ela tem para toda a vida dela, é um resultado da fala dela em relação a tudo que ela está vivendo. Tá? Então, aquele povo estava com uma fala ruim, com uma visão ruim. Por que 10 viram uma coisa? Todos eles, aliás, todos os 12 viram as mesmas coisas, mas 10 enxergaram uma coisa bem ruim. E 2 enxergaram uma coisa muito boa. Tiveram visões diferentes para as mesmas coisas que eles enxergaram com seus olhos. Por quê? Qual foi a diferença? E é isso que a gente tem que estudar um pouco na palavra de Deus para ver como é que a gente vai construir uma vida melhor. Quais são os modelos que a gente tem de pessoas que avançaram e conquistaram promessas? E modelos de pessoas que não conquistaram as promessas, perderam muito tempo, desperdiçaram suas vidas, né? Como foi o caso desta geração de Israel, na qual apenas Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Essa geração, né, atrasou a bênção. Vamos seguir aqui o texto, o material, né? Corpo, pensamento, emoções e a boca se alinham numa reta, num caminho. Qual é o caminho? É o caminho do não vai dar. Não vai dar certo. Eu não consigo. É o caminho da desistência. É o caminho do eu sou fraco. É o caminho do eu não posso, né? Caminho das impossibilidades, tá? Então você coloca o teu corpo, a tua boca, as tuas emoções, teus pensamentos nessa mesma linha. Quando entramos nessa linha, a gente não avança mais, a vida trava. A vida pode travar em áreas específicas, tá? E aí muitos acham que não, é o tranca-rua. Às vezes eu penso, não, é o tranca-rua que está trancando. E frequentemente, às vezes, o tranca-rua não está nesse processo. É um processo interior nosso. É um processo da nossa alma, nossos pensamentos, nossas crenças, nossas emoções, como nós estamos enxergando as coisas. Que não é um enxergar de um homem de fé, não é um enxergar de um homem e de uma mulher com uma visão espiritual, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Não, nós estamos com uma visão de derrotados e não de vencedores em Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é triunfalismo que eu estou querendo ensinar aqui. É uma outra coisa. Nós estamos falando sobre renovação da mente, estamos falando sobre ter bons olhos, e estamos falando sobre linguagem de fé, uma linguagem de fé e não de derrota, né? A vida trava, a gente não avança, né? O medo começa a nos dominar, o inimigo é poderoso demais, eu não vou conseguir, a gente tem medo, esse medo nos faz
paralisar, recuar, a gente não avança, começa a desistir dos objetivos, né, dos sonhos, tá? Consequentemente, sonhos e promessas não são conquistados, não são recebidos, né? Ou são adiados para um futuro distante. Então, nesse caso aqui, as promessas, o que aconteceu com a promessa da Terra Prometida? Ela foi empurrada 40 anos para frente. O povo ficou 40 anos no deserto, andando em círculos. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje, porque com certeza muitas áreas de nossas vidas, se não todas, começam a andar em círculos. A gente começa a patinar, parece que está tudo travado. E a gente atribui esse problema a muitas coisas. E Deus tem me mostrado assim com muita clareza, com muita graça, com muita misericórdia, né, com muita revelação do Espírito Santo, que esses 3 fundamentos, essas 3 colunas, fazem toda a diferença. Elas não apenas mudam as circunstâncias à minha volta, mas elas começam a mudar eu diante das mesmas circunstâncias. Aquela vida de infelicidade, lamúrias, de reclamações, de impossibilidades, tudo começa a mudar. Dentro de mim, dentro de nós, dentro de você, é que a mudança vai começar. E ela começa na boca, ela começa nas emoções, ela começa na mente. Como eu vejo as coisas, como eu falo, como eu conto as coisas e como eu penso nessas coisas, né? Qual é a minha mentalidade, qual é a minha forma de pensar, de ver e de falar sobre aquilo que nós estamos vivendo. Pensar, enxergar e falar, né? Tá nesse tripé que a gente consegue começar a processar uma mudança, né? E virando a página aqui, vivemos em círculos, ainda como consequência, né, desse foco errado, né? A gente vive em círculo, sem evolução, que sonhamos e queremos. As coisas que a gente quer e sonha não evoluem, até o momento que a gente desiste de querer. Não é desistir de conquistar. A primeira coisa, você desiste de conquistar. Em algum momento você desiste de querer, porque a conquista parece que ficou tão impossível, tão distante, que você desiste de querer as coisas. Você começa a não esperar que isso possa acontecer algum dia. Você não quer mais. Você não luta mais por aquilo. Então vamos lá, eu vou falar e ir aprofundando. Essa é uma aprendizagem espiral, tá? Nós vamos falar outros dias ainda sobre esses assuntos. Mente renovada, bons olhos e linguagem de fé, tá? Um comentário aqui sobre a linguagem, tá? É o poder do mas na nossa linguagem, na forma que a gente expressa as coisas. Veja, como é que foi feito o relatório destes 10 espias, né? Contrariando a opinião dos outros 2, que eram Josué e Calebe. Como é que eles fizeram o relatório? Olha, a terra é boa, ela mana leite e mel, nós fomos lá em reconhecimento, né? Aqui estão os frutos da terra, mas... Então até ali estavam falando coisas boas, mas... E aí começa a falar de um monte de empecilhos. O povo é poderoso, eles são fortes demais, nós não temos a menor condição de lutar contra eles, não dá, né? E até tem uma metáfora que fortalece o medo, fortalece as impossibilidades, em que eles dizem o seguinte, quando você dá vida a uma coisa. Então eles falam da terra, a terra devora os seus moradores. Quer dizer, eles estão dizendo o seguinte, se a gente for entrar nessa terra, nós vamos ser devorados. Ele deu vida a uma coisa, quer dizer, a terra não devora, né? Mas eles deram vida a essa coisa. Então é uma metáfora
de enfraquecimento, de medo, de insegurança, de impossibilidade, né? De agigantar os impedimentos. Tá? É quando você maximiza os impedimentos, minimiza as suas possibilidades. Né? E então essa linguagem, tudo que você fala depois do mas, tá? Você está já definindo o que é mais importante. Né? Então, por exemplo, um exemplo muito interessante, eu quero comprar um imóvel, quero comprar um apartamento, né? um imóvel próprio, eu quero comprar, é um desejo meu, seria muito legal ter esse imóvel, mas eu estou sem dinheiro, eu não estou muito seguro aqui no meu trabalho, né? Os juros estão altíssimos, precisa dar um sinal alto, não dá. Com todos esses impedimentos que eu coloquei depois do mas, eu estou dizendo o seguinte, eu quero alguma coisa, mas existem coisas maiores do que eu quero, então esse eu quero vai ficar de lado. Aí se você muda a tua linguagem, tá? O que é uma linguagem diferente? É falar, olha, os juros estão altos, não está fácil conseguir financiamento, né? Tá difícil o cenário, eu até não estou muito seguro assim no meu emprego, não sei, né? O futuro está um pouco incerto, mas eu quero comprar um imóvel. Então ele está dizendo o quê? Apesar de todo este peso contrário na balança, eu quero comprar um imóvel. O que o meu inconsciente começa a captar dessas coisas? Que eu quero comprar imóvel, eu não desisti do imóvel. Né? Tudo que você coloca depois do mais, você está dizendo que é mais relevante, é mais importante, é mais prioritário, é mais forte do que aquilo que eu disse antes. Então, o nosso inconsciente, ele capta essa informação e o que acontece? Na hora que você está lá num bate-papo e uma conversa paralela, alguém fala, olha, eu vi um financiamento, uma empresa que está fazendo um programa tal que você consegue comprar um imóvel com pouco dinheiro na mão e você vai, inconscientemente, aquele cara que está colocando, eu quero comprar o imóvel depois do mas, ele vai ficar ligado e vai, opa, peraí, que história é essa? Ele vai prestar atenção e vai lá para perguntar. Inconscientemente, você começa a buscar alternativas, a correr atrás daquele assunto. Enquanto que aquela fala toda negativa depois do mas, é a fala que você dá prioridade, você dá mais peso, né? Inconscientemente você desistiu daquilo ali. Você não está dando bola, você deixou, quem sabe, para um futuro distante. Quem sabe, mas não agora. Porque você deu mais peso aos impedimentos do que às possibilidades. Então você não corre atrás, você não batalha, você não vai à luta, você não ora pelo assunto. Você não clama com aquela perspectiva de fé do eu tudo posso naquele que me fortalece. A gente perde essa perspectiva, tá? Então veja, Caleb deu uma palavra forte e positiva, mas os outros 10 espias deram um relatório bastante negativo, né? Em Mateus 6, no verso 22 e 23, nos versos, está escrito assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Veja essa frase, uma fala de Jesus. Os olhos são a lâmpada do corpo, quer dizer, os olhos é que dão luz para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E esse texto se refere exatamente à forma com que você está vendo as coisas, a forma como você enxerga aquilo que está na tua vida.
Se você olhar como Josué e Caleb olharam para a terra é boa, a terra é uma bênção, tá? E é uma promessa de Deus. Os impedimentos podem ser grandes, mas Deus vai nos dar a vitória. É questão de buscar a estratégia e ver o que Deus vai fazer. Mas é uma promessa. Nós vamos receber essa bênção. Nós vamos chegar lá. Bons olhos. Bons olhos olham para um momento difícil da vida, tá? Como, por exemplo, perdi o emprego, né? E dizem, Deus está no controle. Estou entregando a situação para Ele. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O apóstolo Paulo disse o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, bons olhos é olhar com essa perspectiva do homem, da mulher de fé, o homem espiritual, a mulher espiritual. Eles olham para uma circunstância extremamente difícil e enxergam o quê? Com os olhos da fé. Olha, gente, não desespera não. O outro pode olhar uns olhos negativos, meu Deus do céu, fui perder o emprego agora, e essa economia em crise, ai, oh, meu Deus, vou pedir oração lá, mas... E fica naquele estado, ele ora, ouve uma palavra de fé, mas sai dali, já fragiliza de novo. Por quê? Ele está olhando com foco errado. Ele não está desenvolvendo bons olhos. E se os teus olhos não forem bons, se os teus olhos forem ruins, todo o teu corpo estará em trevas. Então você fica em trevas, suas emoções, sua mente, está tudo obscuro, confuso, né? Como é que isso daí se clareia? Quando eu olho com bons olhos. Eu vejo essa situação e começo a declarar a fala. Olha, eu perdi o emprego, sabe? E a economia não está lá grande coisa não, mas eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Eu sei que tudo isso está cooperando para o meu bem, segundo o propósito de Deus. Ah, mas sabe lá qual é o propósito de Deus? Pode ser terrível. Não, gente, o propósito de Deus, a Bíblia fala, ele é bom, agradável e perfeito. O propósito de Deus não é para nossa destruição, né? Em algum momento, quando o povo estava escravo lá na Babilônia, Deus manda uma carta, né? Uma carta para através de Jeremias. Olha, essa carta dizia o quê? Olha, os planos de Deus para vocês não são de morte e destruição. Os planos de Deus para vocês são de vitória. Comprem casas, casem seus filhos, sigam com a tua vida, avança. Porque mesmo numa situação, né, de cativeiro na Babilônia, vocês vão crescer e vão prosperar. Avancem, construam casas, façam, quer dizer, não para a vida não, continue avançando. O momento está difícil, mas os planos de Deus são de crescimento para a tua vida, para as nossas vidas. Bons olhos. Se os meus olhos forem maus, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Traga luz para a tua vida. Como é que você vai trazer luz para a tua vida? Desenvolvendo bons olhos. Mais para frente, em outro dia, a gente vai falar sobre a importância da gratidão. Porque quando você começa a desenvolver o hábito de em tudo dar graças, tá? Você para à noite, às vezes eu paro assim, começo a agradecer, né? O casamento está meio difícil, tá? Mas eu agradeço pelos bons momentos. Puxa, mas foi tão legal isso daqui, fizemos aquela viagem, né? Tivemos aquele momento gostoso, obrigado Deus, né? Pude ver os meus netos, né? Eu não vou olhar para o negócio que eu perdi, eu vou olhar e agradecer o negócio que eu conquistei, né? E se aquele não deu certo, é porque Deus vai me dar outro. Talvez tenha sido um livramento. Por que talvez tenha sido um livramento? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Olhar de fé. Então essa visão, né? O relatório negativo é fruto de uma visão de olhos maus.
E o relatório positivo é uma visão de olhos bons. E eu queria começar a te animar a ter relatórios bons sobre a sua vida. Relatórios positivos. Nós estudamos aqui esses dias, né, a visão positiva, o relatório positivo de José sobre a própria vida. Ele não sou um infeliz que fui abandonado, fui traído, cheio de frustrações, de decepção. Não, ele falou, olha, eu estou aqui porque Deus me mandou aqui. Não foram vocês com a sua picaretagem que me colocaram nessa situação. Deus me mandou para que eu chegasse nessa posição aqui de cabeça de todo o Egito e pudesse ajudar vocês agora, dar um avanço, uma proteção para a nossa família. Deus que me mandou aqui, né? É uma visão positiva. Ele está vendo uma mentira? Não. Ele está olhando com um olhar de fé. Ele está olhando com o olhar da palavra de Deus, que diz o quê? Todas as coisas cooperam para o meu bem, segundo o propósito de Deus para a minha vida. Propósito esse que é bom, agradável e perfeito. Aleluia! Vamos confiar, vamos dar espaço para esse olhar diferenciado. Eu queria te convidar nesse momento agora, tá? Para um tempinho aqui de reflexão. Como você está vendo a sua vida? Que dificuldades ou barreiras estão tirando a sua ousadia, estão roubando a sua energia de avançar e crescer? Feche teus olhos um pouquinho. Você que está aqui no grupo online, você que está assistindo agora aí, posteriormente no vídeo, né, no YouTube, feche teus olhos um pouco. Olhe para a tua história. Eu vou te pedir para você se dissociar de você mesmo. O que é isso? É como se você saísse de você e começasse a olhar para você, vivendo a tua vida hoje, como quem olha de fora, como quem é um observador externo. Saia. Enxergue a tua vida como se fosse um palco do teatro ou uma tela grande de televisão, né? E você está do lado de fora observando você lá dentro da televisão. Não é uma questão de certo ou errado. Não importa que culpa, né, ou não culpa. Não, nós estamos trabalhando o seu crescimento, nosso desenvolvimento. E comece a se olhar. Como você está vendo a sua vida agora? Quais são as dificuldades ou barreiras que estão roubando a tua energia? Que estão tirando a sua ousadia, aquela ousadia de, não, eu vou, puxa, eu quero isso daqui, eu vou, né? É uma benção, Deus me abençoa, me dá essa benção e tal, e corre atrás e luta por aquilo. Quais são as barreiras e impedimentos que estão te travando? Qual é a história das suas reclamações? Do que você tem reclamado muito na vida? Eu não estou crescendo porque o meu chefe não me dá oportunidade, o problema é essa empresa, né? O problema é o meu marido, é a minha mulher, esse é um problema, atrapalha tudo, o problema são os meus pais, o problema é o meu filho, que é um problema que só me causa dor, né? Está me trazendo muitas angústias. O problema é a minha igreja, que não é espiritual, não é avivada, o pastor ou a pastora é mal-humorado, aquele tem problema, aquele não sei o quê, aquele líder de louvor é um carnal. Então, quais são as suas lamúrias? Quais são as suas lágrimas? Não, porque isso eu não consigo, eu não posso, né, não rola, né, eu não tenho capacidade, né? Quais são as suas impossibilidades? Eu não tive uma boa criação, eu não consigo, eu não estudei numa escola boa para crescer como eu sonharia, como eu gostaria, eu precisaria ter tido uma formação melhor, eu perdi muito tempo na minha vida, agora não dá mais tempo, agora é tarde. Quais são as suas
lamúrias e reclamações. Do que ou de quem você mais reclama? Tudo isso está te prendendo e você está se olhando lá naquela tela, aquele telão, se observando e vendo, e enxergando estas coisas. E eu te faço uma pergunta agora, você que ainda está do lado de fora e assistindo a sua história. Até quando você vai ficar parado, travado nessas áreas ou em toda a tua vida, como que andando em círculos, sem avançar, sem crescer, sem conquistar aquilo que você deseja, que você sonha, que você se sente vocacionado, chamado? Até quando? Até quando você vai caminhar sem achar um caminho de solução? Até quando você vai assistir a tua vida passando diante de você como se fosse um desperdício? Aonde você olha para a tua vida e se enxerga, puxa, nessa área eu estou como há não 40, mas há 5 anos, há 10 anos, em círculos, como o povo de Israel no deserto, em círculos. Eu não estou encontrando o meu caminho, a minha rota. Até quando? Quando é que você vai deixar de assistir às suas histórias, a história da tua vida, e assumir as rédeas, como quem pega a direção de um cavalo perdido, louco, sem direção? Até quando você vai assistir sem assumir as rédeas, o seu papel, o seu chamado no Senhor, a sua vida vitoriosa, na sua alma, nas suas emoções, na sua história, os frutos da sua vida? Até quando você vai se permitir ver a vida passar sem assumir as rédeas dela? Veja, você é o protagonista da tua vida, não é Deus. Deus te deu a vida. O Pai tem planos para você. Jesus te resgatou e te deu a possibilidade da comunhão constante com Deus. O Espírito Santo está dentro de você para te influenciar, para te... Mas veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em todos nós. Mas por que uns têm uma vida tão abençoada e outros têm uma vida tão travada? Tão cheia de pecados, de tropeços, de reclamações, de choros, de infelicidade. Por que essa diferença? Porque nós somos os protagonistas. Veja, Deus não decide a sua vida por você. Ele te deu a liberdade de escolha. Você escolhe crer, você escolhe confiar, você escolhe obedecer, você escolhe e decide ter bons olhos. Você escolhe e decide ter uma linguagem de fé. Você escolhe e decide absorver novas crenças, renovar a sua mente e seguir um caminho novo, abençoado, fortalecido, cheio de Deus. Você escolhe. É uma decisão do homem. Você é o protagonista. Senão não existiria salvação, não existiria céu e inferno, não existiria a vida cheia do Espírito ou vazia do Espírito Santo. É porque nós precisamos assumir as rédeas e tomar as nossas decisões. Escolher as escolhas de Deus, entender os caminhos de propósito de Deus, decidir seguir adiante, decidir sair da paralisia, decidir avançar. É fundamental essa mudança de perspectiva na minha história, na tua história, na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. E eu queria nesse dia de hoje, nós vamos aprofundar muito esse tema ainda. Tá? Vamos ter vários dias falando e aprofundando, dias só para falar de
bons olhos, dias só para falar de renovação da mente, dias só para falar de linguagem de fé. Mas esse é um primeiro momento de você assumir as rédeas e dizer: eu quero caminhar nessa trilha, nessas colunas. Eu quero abandonar esse caminho de lamúrias. Eu quero entender a história que eu vou contar da minha vida, não como uma história de choros, reclamações, não, como uma história de superação, uma história de vitórias, uma história de restaurações. Linguagem de fé começa por contar uma história espiritual da sua própria vida, da sua própria existência, sua própria razão de existir. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui. Eu oro pela tua vida, homem, mulher, de Deus. Que o Senhor te abençoe profundamente. Pai, guarda estas vidas. Conduz pelo bom caminho, que o Espírito Santo esteja trazendo luz. No nome do Senhor Jesus. Senhor, seja com eles. Toque em cada coração. Levanta, fortalece, abre o entendimento, dá uma nova perspectiva, abre um novo caminho de qualidade de vida emocional, espiritual, vida intelectual. Senhor, abre um novo caminho de avanço. Pai, tu sabes que quando essas três colunas entram nas nossas vidas, ou quando a gente decide tomar as rédeas e se apoiar nelas, caminhos enormes são abertos pelo Senhor, Pai. Caminhos enormes são abertos por uma mudança de perspectiva, uma mudança de atividade, de fé, de confiança. Como diz a tua palavra, se com a tua boca confessares e com o teu coração crer, então será salvo. Então, esse alinhamento naquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos, numa direção das promessas, numa direção das conquistas, dos sonhos. Pai, em nome de Jesus, levanta essas vidas, eu te peço, fortalece, Pai, essas pessoas que o Senhor elegeu para estarem aqui conosco. Fortalece a minha vida junto com eles, Senhor, para que sejamos homens e mulheres segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, segundo, Pai, o teu querer para as nossas vidas, que possamos nos alinhar contigo, nos alinhar, Pai, em todos os sentidos, Pai, com boas crenças, com bons olhos, com uma mente renovada, Senhor, e com uma linguagem de quem crê, de quem confia, de quem realmente tem uma perspectiva espiritual e de fé no futuro, no presente e em toda a nossa história, Pai. Que assim seja, que cada um seja bênção, seja poderosamente usado, tenha uma vida feliz e abençoada pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.